a gente vai fazer a leitura da pauta. Eu sei que a gente não tem o costume de fazer isso, mas é a forma protocolar, então, já que é o protocolo, e mesmo que a gente não faça, eu vou fazer dessa vez. Os informes gerais, o Caê acabou já passando, que é sobre a ausência da crise e tudo mais, mas então vamos para a leitura da pauta. A gente tem na ordem do dia a questão do teatro, que foi trazida por mim, mas eu acho que é de curiosidade geral de todo mundo, até porque começou a se comentar lá no grupo, mas não ficou finalizada, e daí eu vou convidar a Karina para nos explicar o desfecho, tudo que aconteceu. Acho que é importante a gente ter essa informação de forma comunitária, né? Depois a gente vai para os informes da literatura, que era justa a pauta que o Luiz tinha trazido na reunião presencial da última reunião que a gente fez, mas a gente não teve tempo, porque a gente acabou atrasando um pouco com outras discussões, e a gente vai para a terceira pauta do dia, que são as reuniões online, que foi trazida pela Silvana, né? Só que tem um problema, a Silvana não está aqui de novo. De qualquer forma, a gente pode discutir brevemente sobre essa questão, ainda que é importante que quem propõe a pauta esteja presente. E a gente também não trouxe essa pauta na última reunião, porque ela também não esteve presente. Em seguida, a gente vai ler e aprovar a carta compromisso, que era uma questão que estava bem latente no nosso grupo, de ter uma carta compromisso em relação aos candidatos a prefeitos de São José. A gente ia fazer uma construção em conjunto dessa carta, mas eu fiquei responsável, e eu percebi que essa construção em conjunto não aconteceu, porque as outras pessoas também não se movimentaram muito. Até coloquei lá a carta com antecedência para as pessoas comentarem, mas não teve nenhum comentário. Então, a gente lê e aprova aqui nessa reunião para a gente poder fazer o segmento. Lembrando que a gente está há 2, 3 semanas da eleição, quer dizer, é muito importante que a gente faça o mais breve possível. Aí eu vou trazer de volta ao assunto das questões da PNAB, os documentos da LGPD, reforçar a solicitação. Aí vou falar um pouco sobre a indicação da para-medalha do Mérito Cultural, que eu já tenho uma sugestão de nome, mas eu acho que outras pessoas podem trazer outros nomes. E, por fim, o Kailan vai falar sobre o decreto de posse, sobre a atualização dele. Então, a gente pode começar a reunião com a primeira pauta, que é a questão do teatro. E vou pedir para a Karina nos relatar, primeiramente, o que aconteceu, qual foi o problema, e qual foi o desfecho, qual foi a solução em relação a essa questão. Isso, fale pra gente. Posso falar, então? Então, assim, graças a Deus acabou tudo bem, já está resolvido essa questão. Acho que aquele assunto acabou surgindo em decorrência de que na mesma semana, né, na semana anterior, nós havíamos conversado sobre algumas questões relacionadas aos pedidos de pauta, mais relacionados ao trâmite das documentações ali, de algumas dificuldades que os produtores vêm enfrentando, e eu, como produtora, estava também nesse grupo de produtores enfrentando algumas dificuldades. Entretanto, entende-se e compreende-se que vem de uma gestão anterior, né? Algumas situações são decorrentes de pautas pedidas anteriormente, no ano passado, né? E este ano a gente teve grandes mudanças, né, ali na cultura. Agora a gente tem um conselho de cultura, então a gente tem um novo olhar, um novo pensamento. Também ali o grupo de trabalho da cultura, ele também deu uma reciclada, ele se modificou. Tem outras pessoas que pensam de uma forma diferente também. Então, atualmente, eu vejo que a gente está vivendo um outro cenário. E entendo perfeitamente que é natural que, nesse momento, ainda aconteçam situações decorrentes de outra gestão, né? Eu entendo que isso faz parte. Claro, é que a gente não quer a gente não quer que aconteça conosco, a gente não gosta de viver isso. E comigo aconteceu que eu havia passado algumas situações decorrentes ali às taxas, né? Mas também, como eu vivenciei isso tudo, o que acontece é que eu também compreendi o mecanismo, né? Eu também consigo hoje ter um outro olhar para aquela situação toda. Existem ali as secretarias. Difícil nesse momento, a gente teve um decreto que precisou ser, né, ativado, digamos assim, que ele estava em desuso pela secretaria. Depois a gente teve uma portaria muito breve, depois a gente voltou para o decreto. É claro que as secretarias
É claro que isso faz confusão lá com os fiscais, faz confusão lá na Secretaria na Receita, né, da Secretaria da Receita. Então, eu acho que hoje eu compreendo tudo mais claramente, o que aconteceu e o que vem acontecendo. E acredito que a gente vai viver outras questões assim até o final deste ano. Isso vai ser natural, acho que vai ser natural. Só fazer um resgate, assim, só fazer um resgate para a gente estar todo mundo se entendendo. Então, a questão principal a gente tem dois, você está falando de dois problemas diferentes, que primeiro é em relação ao pagamento das taxas, né? Que deu uma certa dificuldade de você fazer o pagamento, e a questão de chegar e o teatro tava com problemas de utilização. Os dois problemas foram solucionados, então. Nós estamos, sim, os dois problemas foram solucionados, e eu tive essa visão, após passar por tudo, eu consegui compreender melhor o que levou a acontecer e o porquê está acontecendo, e eu acredito que, claro, até o fim deste ano ainda, possivelmente, ainda vai acontecer algumas outras situações, né, devido a isso, a essas tantas mudanças durante este ano. Cheguei ao teatro, né, e teve uma situação lá que o teatro não estava apto a ser utilizado porque o produtor da noite anterior tinha deixado ele muito sujo, sem condições. Claro que a gente fica revoltado, porque, pô, se é obrigado, são tantos critérios que nós temos que seguir agora, a gente ficou tão amarrado agora, né, e daí, de repente, no dia que tu consegue estar lá para fazer o teu evento, uma outra pessoa, né, agiu de uma fé, assim, de uma outra forma. Mas, passado tudo isso, também compreendi o porquê, porque são contratos de outra gestão, são contratos que eles vêm, que foram aplicados anteriormente. Agora, é natural que ainda surjam outros, né? Então, eu imagino que agora, com o novo decreto, com a comissão de pauta, a gente vai ter uma clareza, uma transparência mais desses assuntos, um grupo que possa conversar, que vai dialogar, que vai estar refletindo sobre como serão feitas as novas pautas, a nova gestão de pautas, né? Então, acredito que daqui para frente a gente vai ter um outro cenário. E acabou tudo muito bem, eu fui muito amparada pelo pessoal lá da cultura, eu tenho só a agradecer ali a Cíntia, o Guilherme, e naquele momento de manhã foram 3 cabeças ali pensando e tentando resolver a situação. Eu percebi assim o quanto ficamos todos muito abalados, né? E o quanto foi assim tentado resolver aquela questão. Ninguém gostaria que aquilo tivesse acontecido. Foi uma situação que deixou todo mundo de mãos atadas, tinha que ser resolvida por nós, e graças a Deus deu tudo certo, a gente entrou ali num acordo, tivemos uma ideia de a pessoa que ia fazer a limpeza para mim ao final do evento, de pedir para que então ela viesse naquela manhã e que ela pudesse estar resolvendo aquela questão, e deu tudo certo, ela conseguiu, graças a Deus, foi feita a situação, ficou tudo limpo, meu evento aconteceu perfeitamente. Enfim, aquela questão que aconteceu da limpeza foi um alerta para o próximo ano, que a gente tenha esse olhar mais cuidadoso de amarrar bem as coisas, lembrar anteriormente, né? E eu acho que vai ser isso que vai acontecer. Acho que foi uma pedalada para a gente, assim, poxa, olha, temos um ponto de partida, algumas questões não deram certo, pode ser que ainda até o fim do ano outras apareçam, né? Acredito que isso vai ser algo que possa acontecer, mas que a gente vai ter essa possibilidade no próximo ano de ter outro olhar para tudo isso, e quem sabe essa comissão de pauta que vai entrar consiga se engajar, ter um engajamento bom e consiga juntos construir um novo trabalho ali, né? Eu acho que em todas as situações eu vejo um lado positivo neste momento, né? Foi, claro, desagradável ter passado por aquilo ali, mas obstáculo superado, né, com o apoio de todo mundo ali, acho que todo mundo conseguiu se ajudar e pensar na melhor possibilidade. E é isso, assim. E a gente viu o quê? Que para uma comissão de pauta trabalhar, a gente vai precisar refletir sobre isso, né? Acho que sim, que o teatro pode ser emprestado, existem algumas situações que é necessário, que eles precisam, que o poder público precisa, é uma moeda de troca, isso faz parte, né? Mas que só para frente a gente vai olhar lá o novo decreto e vamos dentro daquilo ali tentar de que forma a gente fique amparado também numa situação dessa. Ninguém espera que aconteça, ok, aconteceu, como vamos resolver? Então, é uns detalhes que com a comissão de pauta e com o novo decreto a gente vai conseguir alinhar bem. É isso que eu tenho para falar sobre tudo o que aconteceu. Por favor, Kátia.
Boa noite a todos. Karina, só tentando fazer não que a gente possa reverter essa situação para que não tivesse acontecido, aconteceu, tá? Mas independente de ser uma sessão gratuita ou não, nós temos problemas, inclusive, com pautas pagantes. Tá? Isso vai muito, independente de ser emprestado ou não, ele vai muito da seriedade das pessoas. Em qualquer situação isso acontece, e a gente, porque você esteve lá no momento desse, mas já tivemos pautas, as pessoas prometeram, vamos limpar, vamos entregar, e não entrega. E não é porque é emprestado ou não, eu só queria te explicar que acontece isso, infelizmente, em todos os segmentos. Nos segmentos de situação emprestar por contrapartida ou pago. Isso a gente realmente sofre bastante, eu acho que não só o que acontece com o nosso teatro, mas deve acontecer com vários outros, porque lidamos com pessoas, e é extremamente complicado lidar com pessoas, né, que por mais que esteja um contrato amarrado, ao assinar o contrato estão todas as promessas ali de cumprimentos, mas ficamos só na promessa, né? Assim, e a gente, quando está fazendo um contrato desse, bem, as duas partes estão acreditando. Primeiro, nós, de emprestarmos o teatro, entregar limpo e no bom uso da coisa, né? E assim também a gente acredita que as pessoas, ao assinarem lá, vão devolvê-lo como estão ali os requisitos, né? Mas isso não acontece. Tá? Infelizmente não acontece. Sendo empréstimo com contrapartida ou sendo um evento pago, infelizmente a gente passa por isso. Não é a primeira vez, tá? Não é, só queria esclarecer isso para você, que infelizmente a gente lida bastante com isso. Eu acredito, sim. Por acaso foi um evento gratuito e isso chamou atenção, né? Teve uma certa... Chamou atenção porque, pô, emprestar e ainda entregar assim, não era um evento cultural, poxa, que chato, né? Mas eu entendo que a gente vai aprendendo com as situações, né? E que isso assim, eu sei que qualquer um pode fazer isso. Eu sei porque trabalho com produção e vejo que às vezes tem eventos que suja demais, entende? Entendo perfeitamente, assim, que pode ser sim, receber o teatro do mesmo estado, com pautas culturais, com pautas, né? Isso vai muito da responsabilidade do produtor, né? Vai muito. A responsabilidade ali mesmo, com certeza, foi da produção. Foi o produtor, foi a pessoa que se responsabilizou e deixou naquele estado. Mas eu vejo que com a nova comissão, como a gente vai ter uma comissão de pauta, a gente pode tentar ver, né, amarrar algumas coisas, e aí haverão sanções, tem uma série de situações que vão chegar para nós, temos esses artifícios para trabalhar contra isso, para que isso não aconteça mais, né? Então, acho que para o próximo ano, eu estou acreditando, né, que nós vamos ter um novo momento dentro do teatro, pelo menos de mais pessoas apoiando, mais pessoas tentando ajudar para que as coisas diminuam, que a gente consiga diminuir essa margem, né? Então, é nesse sentido, assim, é o que a equipe da cultura tem tentado, né? Inclusive, até toda essa transformação, essa mudança num decreto já não ultrapassado, né? Porque em relação a leis, ele até é atual, de 2019. Mas vão acontecendo coisas que estamos sempre que ele está modificando ele para atender as situações, né? Para atender as situações, por mais que você coloque ali, não pode entrar com comida, não pode comer na plateia, não pode, as pessoas fazem. As pessoas fazem, e tem mais uma coisa, mesmo que o produtor esteja ali na porta falando isso, vão pessoas com alimentos na bolsa e comem lá. Então, isso a gente passa muito problema, é que é educação. O grave mal que nós enfrentamos com equipamentos públicos, a frequência é a educação, né? E isso é um trabalho constante para a gente. Quantas vezes é pipoca derramada? Você imagina isso trazendo é um teatro
de receber uma maior quantidade de pessoas, mas imagina isso por um teatro tombado, como é o Adolfo Melo, o trabalho que nós passamos. É complicado. Mas a gente está tentando, a equipe da cultura tem se desdobrado, assim como você falou, né, para que isso não aconteça, e para o caso de acontecer, porque nós não estamos imunes, a gente tentar remediar da melhor forma possível. Isso. Uma situação que eu estava aqui refletindo enquanto tu falavas é que agora, com o novo decreto, pelo menos na portaria, o teatro, os eventos, eles precisam terminar às 22 horas, porque não tem quem fique depois das 22 horas, né? A gente precisa finalizar. Então, já diminui também, vai começando a diminuir, né? Porque, assim, a pessoa ela vai ter que antecipar o seu evento, ela vai ter hora para finalizar. Isso vai ajudando, porque esse evento, às vezes, acabam tarde demais. Isso tudo gera, né? É uma bola de neve. O evento era para terminar num horário, não terminou, passou do horário, puxa, daí tudo isso, né? E vai ter que limpar que horas durante a madrugada. Então, agora eu vi ali a nova portaria, ela estabelece um horário que tem que finalizar. E como a gente vai estar com mais olhares, a gente vai tentar juntos diminuir essa margem, né? Que é para todos, obviamente eu entendo que é para todos os teatros e para todos os espaços com público, né? Não tem, isso eu entendo perfeitamente, mas eu acredito que agora, com esse novo decreto e com essas novas mudanças, é um trabalho de um conjunto que pode vir a dar bastante certo, sabe? Então, acho que se a gente se nós nos juntarmos, nos unirmos para fazer dar certo, vai dar certo. Karina, a gente passou já alguns minutinhos do tempo de pauta, mas eu vou ceder a palavra para a doutora Ellen, que ela levantou a mão. Só queria reforçar uma coisa que eu penso que é importante, que a gente comentou na última reunião, a doutora Cátia estava presente, ainda que ela não estivesse presente, mas foi comentado, é que esse decreto que vai sair, eu acho que está com previsão de ser assinado amanhã, alguma coisa assim, né? Ele deveria, eu acho que é muito importante, ele passar pelo conselho, ainda que seja só mudada aquelas questão do OFIR, alguma coisa assim, eu acho que é importante que passe para o conselho, porque no meu entendimento da lei 5330, os decretos que envolvem o sistema de cultura devem passar pelo conselho, por isso que eu acho que deveria vir para a gente, só para a gente ler, aprovar e ter o ok do conselho antes de ter o segmento. Passar para ela e depois a gente pode vencer essa pauta. Uma boa noite a todos, estão me ouvindo? Quero cumprimentar a todos, né, agradecer a Kátia, eu estava preocupada que ela não pudesse participar, e aí eu entrei rapidamente, não vou poder permanecer por muito tempo, porque eu estou em outras atividades, mas, para quem não me conhece, eu estou, então, enquanto secretária, né, de Cultura e Turismo em São José, já faço parte da gestão, e só trazer, assim, o que eu coloquei no domingo, inclusive no grupo, né, a questão do que a Karina havia comentado, o que a Kátia também já ponderou algumas situações, então acredito que esse assunto tenha sido sanado por agora, mas que a gente tenha ações a fazer, né, para frente, e trazer para vocês de que hoje a gente recebeu a resposta da Procuradoria em relação ao decreto, né, eu penso que o decreto, ele é um ato discricionário, ele é do Executivo Municipal, né, atendendo até uma questão de Constituição Federal. Se nós passarmos ainda para conselho, e nós vamos ter mais demora. O que aconteceu no decreto? A gente fez de acordo com o que já estava previsto em portaria. Sentei já com a Cris e com... Me recordo, eu acho que o Leandro, né, Kátia? Não me recordo. Isso, mas... Leandro. Eu sentei com a Cris e com o Leandro, ponderei isso para eles, né, a questão do porquê que a gente teve que revogar a portaria, porquê que a gente passou novamente para a Procuradoria, enfim, o texto também a gente já viu essas questões, né, numa reunião, então eu não vejo agora como necessário passar novamente pelo Conselho, até porque a gente já está aí com algumas situações para a gente poder avançar. Seguimos o texto da portaria. O que a gente alterou? A gente alterou porque a portaria estava em reais o valor, e como o decreto anterior era em URM, a gente, então, converteu aqueles valores em reais para o URM, mas se você converter o valor do URM, vai estar o valor em real que já estava na portaria, né?
Enfim, a comissão de pauta não existia nenhuma normativa na portaria de que forma que essa comissão de pauta iria funcionar. Então, também lá na frente, né, nós, enquanto secretaria e conselho, teria problema porque não dizia, a comissão de pauta será composta em portaria e, né, num ato subsequente, por exemplo, ou será composta por tantos membros, né, governamental e de conselho. Não existia nada disso em portaria, então a gente arrumou. Então, essas questões pontuais, eu passei já para a Cris e para o Leandro, numa reunião que a gente teve, mas não são situações que são situações que vão de encontro a tudo aquilo que já havia sido discutido, né, pelo Conselho. Como eu cheguei há pouco tempo, eu não participei dessas discussões, né, então eu peguei o texto da portaria e segui fiel ali o que já havia sido previsto. Então, agora vai para o prefeito assinar, e aí, após o prefeito assinar, a gente passa a ter, então, esse decreto para ter, né, para ter a validade jurídica dele. Outro ponto que eu queria trazer sobre, não sei se eu posso colocar duas situações que eu botei ali no grupo que a gente havia avançado, né, se for possível, mas uma é questão de câmeras de monitoramento, que a gente já deu início para colocar lá no Teatro Ermelinda. Nós já tínhamos isso, né, 16 câmeras com as entradas ali, né, de DVR, então a gente vai colocar na área comum do Ermelinda, né, nos acessos do teatro, plateia, palco externo, para que a gente possa ter um controle, um monitoramento, questão de segurança também. Então, isso a Kátia hoje já deu início nesse processo, que também vai nos facilitar em algumas situações que a gente, como a gente teve agora no final de semana, né? Também vai nos ajudar bastante nesse ponto. E um outro ponto que eu sei que é uma preocupação que o Conselho tem, é sobre a Aldir Blanc, que a gente também a gente já avançou nessa pauta, já está no pregão. Claro que avançamos tardiamente, ok, avançamos tardiamente, mas eu entrei, lembro, dia 5 de agosto, então, né, dentro do período que eu entrei, nós avançamos, né, estava no grupo gestor, esse processo retornou, estava com uma modalidade de licitação, o grupo gestor pediu para que a gente refizesse todo o processo, e aí a Kátia está aqui, pode também reforçar de que existe uma série de trâmites que precisam daí retornar e muda tudo, enfim, né, sistema e processo. Então, ele já avançou, tá, já com o pregoeiro para ser feito o processo de pregão, para a gente... Essa é a nossa sexta pauta, eu não sei se a senhora vai conseguir ficar até conosco até não, sexta. Não vou estar, mas eu não sei se a Kátia vai conseguir ficar, porque aí ela pode estar... Beleza. Eu só queria... Eu vou ficar. Beleza. Eu só queria dar uma reforçada em relação ao decreto, que é uma relação de que a gente está construindo confiança, né? E a gente confia que realmente vocês vão se espelhar nesse texto que foi construído, etc. Mas eu também acho válido reforçar que vocês têm autonomia para, por exemplo, fazer uma publicação de um decreto completamente diferente do que foi construído em conjunto. Por isso que eu acho que a gente deveria ter o rito, independentemente de que a gente não faça nesse, a gente deveria ter o rito de passar essas questões pelo conselho. Tá? Bom, se quiserem que a gente passe pelo conselho, eu não me oponho a passar. Eu só acho que, assim, como é um assunto que a gente já vem postergando, a própria revogação da portaria criou uma situação desconfortável, e eu entendo, porque até as pessoas entenderam, né? Agora que nós tínhamos avançado e aí retrocedeu, né? Eu sei também que tem toda essa situação, mas se quiserem que a gente passe pelo conselho, eu não me oponho a passar. Mas como a gente já fez essa reunião com a Cris, com o Leandro, pontuamos ali, né, as questões que estavam em portaria, eu avançaria, né? O que houve de mudança ali foi a favor da própria conjuntura como um todo. A portaria... Na última reunião, assim, a última reunião que a gente fez, doutora Ellen, foi justo para ler a ata da reunião que vocês tiveram em conjunto com o Leandro e com a Cris. Tá.
Ok. A portaria não previa, como eu falei já, a questão da comissão de pauta. Então, no decreto, vocês vão ver que não está de acordo com a portaria, porque aí agora existe, então, essa previsão, né? Enfim, acredito que a gente possa avançar nessa pauta. E seria isso, só me apresentar, me colocar à disposição, né, a secretaria como um todo, né? Eu acho que nós estamos lá para somar, para fazer cultura, para fazer turismo e para que a gente sempre evolua nas pautas, né? Me colocar sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o Luiz, que vai falar sobre os informes da literatura. Boa noite, eu só... É que eu não lembro exatamente quando foi a reunião, mas a gente teve o lançamento da lei que criou a biblioteca digital, foi em... 3 reuniões atrás. Foi 3 meses atrás, foi em 8 de julho de 2024, foi aprovada a lei 6383. Essa lei é um projeto de lei de 2023, anterior à formação do Conselho Municipal de Cultura. É um projeto de lei, né? E aí foi aprovado em julho, e aí, numa reunião do Conselho, se definiu, se propôs que se criasse um grupo de trabalho para discutir como seria a implementação dessa biblioteca digital dentro do município. Até porque isso, de alguma forma, vai trazer um ônus para a secretaria, mas também como é que isso vai ser realmente aplicado, enfim, criar-se um grupo de trabalho sobre isso. Naquele momento, a gente propôs, quanto setorial, de fazer um questionário, uma enquete aberta ao público, tanto da setorial de literatura, mas de todas as outras demais setoriais, para darem suas opiniões e suas sugestões sobre o que eles entendem dessa lei e como a gente deve agora a debruçar sobre esse tema, nesse grupo de trabalho, antes de criar o próprio grupo de trabalho propriamente dito. A participação, eu tenho que confessar que foi baixa, foram 4 pessoas que participaram até agora. Se vocês quiserem, eu posso ler aqui o que o pessoal comentou. Não tem nenhuma grande... Como é que eu posso dizer? Não há nenhuma grande sugestão no sentido de tipo, vamos fazer assim, fazer assado e tal, mas eu só queria trazer isso para a reunião, porque para agora, com essas participações, aí sim, nós tanto eu quanto a Andréa, que é a suplente, trazermos um relatório sobre isso para o Conselho, e aí o Conselho definir a criação desse grupo de trabalho em cima disso. Para daí nós conversarmos tanto com a Secretaria também, quanto com o próprio autor da lei, para podermos ver como que vai ser aplicada essa lei, como que ela vai poder ser realmente implementada e não ficar só uma lei ali no papel. Era isso que eu gostaria de falar. Eu acho que você pode ler, sim, Luiz, as questões. Acho que é até importante para a gente saber como foi respondido. Eu acho que a gente já tem uma baixa adesão em uma série de outras questões, outros pontos aqui no Conselho mesmo. Então, eu acredito mesmo que tenha tido uma baixa adesão no número de respostas. Enquanto ao GT, eu não sei se ele já foi comentado anteriormente com a Cris, que no final das contas é a nossa presidente, que a gente tem que sempre ter a permissão dela em relação a isso. Mas eu vou chamar a atenção que me parece que, como é um tema muito mais pertinente a, de fato, a literatura, talvez seja uma coisa para... Não sei se seria necessária a criação de um GT, que é um grupo de trabalho com integrantes de outras setoriais, ou se pode ser simplesmente um trabalho interno da literatura de trazer essas questões, sabe? A questão foi colocada pela própria presidente, que é a Cris, que seria necessário criar um GT. Então, estou colocando o que ela nos passou para a setorial. Se não houver necessidade de criar um grupo de trabalho, aí a gente pode, enquanto setorial, ir em cima desse assunto, mas como ela havia colocado a necessidade da criação do grupo de trabalho, por isso que a gente falou, então tá bom, então vamos primeiro ter essa abertura com quem tiver para poder fazer isso, mas aí a gente pode rever então essa questão, tá? Eu vou ler aqui as respostas, porque a gente apresentou a lei para todo mundo, deixou lá aberto o que era a lei e pediu opiniões, sugestões ou questionamentos. A primeira resposta foi:
Penso que seria importante debater como e quando estas obras estarão acessíveis ao público leitor, sobretudo o acervo digital, visto que a lei entrou em vigor a partir da data de sua publicação, 8 de julho de 2024. Haverá algum critério de seleção dessas obras digitalizadas? Por exemplo, a valorização de escritores residentes no município? Como e por quem será feita essa digitalização e em quanto tempo e ou periodicidade? Quais estratégias de divulgação deste serviço junto aos munícipes e comunidades escolares o poder público pretende lançar mão para promover o acesso e incentivo à leitura? Essa foi a primeira questão. E, de fato, é o que é mais importante. Não é o que é mais importante, mas isso é relevante para o que vai ser colocado nessa biblioteca digital. Isso é uma questão a ser estudada, né? Segunda resposta foi: a salvaguarda digitalizada de todo o material contido no arquivo histórico implica. Tá uma pergunta aqui, mas está mal escrito, né? A salvaguarda digitalizada de todo o material no arquivo histórico implica em revisão da legislação que criou o arquivo histórico público, recursos, elaboração do PCD, da TDD e capacitação. Porque também tem isso, porque a lei fala no arquivo histórico digital. Então tem todo um processo de digitalização que tem que ser pensado como isso vai ser feito, né? E quando e como, né? Terceira resposta foi: preservar a memória histórica é sempre louvável, desde que sejam feitas as devidas averiguações. A quarta e última é bem longa, então eu peço paciência. Olá, pessoal, estamos por aqui na Secretaria Municipal de Educação, justamente estudando o complemento da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que trata sobre cultura digital, competência geral 5. Quero compartilhar com vocês para o conhecimento e também aproveitar para fazer outras sugestões para ações na nossa biblioteca, que podemos pensar, organizar em conjunto, para que o Conselho estimule a cultura nesse sentido. Café literário na biblioteca, com grupos de estudantes distribuídos por região. Cada grupo se encontraria uma vez por ano para saraus. A rede tem 24 escolas de ensino fundamental, divididas em 5 regiões. Clube do livro entre escolas, com encontros presenciais de estudantes dos polos por região e ou virtuais via videoconferência. Oficinas de escrita criativa, promovidas na biblioteca para professores da rede municipal de ensino. Nossas bibliotecas escolares, presentes em praticamente todas as escolas, têm um acervo sensacional. Ele chega também à biblioteca municipal. Aqui só um parênteses que eu quero fazer. Realmente existe... Eu visitei muitas escolas esse ano e tem um bom acervo nas bibliotecas das escolas. Isso, de fato, existe. Falta bibliotecários, isso é uma outra questão. Continuando. A cultura recebe constantemente exemplares dos lançamentos das editoras. Podemos ajudar de alguma forma para que novos livros cheguem até a nossa biblioteca municipal? E falando em cultura digital, compartilho para o conhecimento da setorial. A BNCC tem como competência geral 5 a cultura digital, que reconhece que a tecnologia tem papel fundamental na formação do estudante. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria da vida pessoal e coletiva. Essa competência reconhece o papel fundamental da tecnologia e estabelece que o estudante deve dominar o universo digital, sendo capaz, portanto, de fazer um uso qualificado e ético das diversas ferramentas existentes e de compreender o pensamento computacional e os impactos da tecnologia na vida das pessoas e da sociedade. A BNCC de computação. Complementa a BNCC, a cultura digital é uma competência geral da BNCC e também é um dos 3 eixos do complemento da base que trata computação, homologado pelo Ministério da Educação, MEC, em 2022. Ele prevê que o tema seja abordado desde a educação infantil até o ensino médio, apontando habilidades obrigatórias que envolvem o uso e o entendimento da tecnologia de forma crítica. Aqui os 3 eixos. Pensamento computacional, as habilidades pretendem que os estudantes sejam aptos a descrever processos, organizar e sistematizar informações, entre outros. O eixo se relaciona ao raciocínio lógico e à construção de soluções para diversos problemas. Mundo digital traz aprendizagens relacionadas à compreensão do mundo digital, permitindo que os estudantes entendam como funciona a internet, as redes, a computação em nuvem e os demais elementos do universo virtual. É o mais técnico dos 3. Cultura digital. O foco é oferecer
aos estudantes meios para adquirir um real letramento digital, sendo capazes de compreender e analisar os impactos da computação na sociedade. Entram neste eixo discussões políticas, éticas e sociais. A competência geral cultura digital da BNCC tem várias similaridades com o eixo cultura digital do complemento, mas é mais ampla, já que prevê competências que aparecem nos eixos pensamento computacional e mundo digital. O complemento acrescenta profundidade aos direitos e aprendizagem no que diz respeito à computação, já que os conteúdos são detalhados em habilidades e exemplos práticos. Então foram essas 4 respostas apresentadas pelas pessoas que participaram desse questionário. Eu acho que com base nisso a gente consegue, enquanto setorial, trazer algumas questões para serem conversadas, para serem trabalhadas junto com a secretaria, junto com a comunidade, junto com as pessoas que fazem parte da cultura da literatura em São José. E aí definir isso, talvez, vamos conversar de novo com a Cris, como ela havia proposto a criação de um grupo de trabalho, se há necessidade de que seja feito através de um grupo de trabalho, ou se a gente pode dar continuidade via setorial mesmo. Oi, Igor. Eu ia fazer algumas perguntas assim sobre o que Diga você aí. trouxe. A primeira responsabilidade dessa questão é da Secretaria de Cultura ou da Educação, né? Porque é um lugar que fica bem no meio termo, né? Aí as outras questões que me vieram é sobre o repositório de livros e material histórico, né? Quem que ia construir, onde fica hospedado, uma série de questões, mas que a gente pode trazer na carta compromisso, que é o próximo, sem ser esse o próximo tópico. E eu também acho que é muito importante fazer uma discussão em relação ao formato, né? O formato que esse material vai ser disponibilizado. É PDF, é .mob, que no caso, ou é para e-book, né? Para e-reader, ou, por exemplo, se é muito importante, se for PDF, não utilizar aquele PDF digitalizado sem caractere, sabe? Porque perde informação, quer dizer, não dá para pesquisar internamente do livro. Então, acho que são questões bem pertinentes à ideia da criação de um repertório não só virtual, mas que de fato seja digital. Isso, a lei fala que a biblioteca digital vai estar vinculada à biblioteca pública que a gente já tem, que é ligada à Secretaria de Cultura. Então, de certa forma, passou a responsabilidade aí para a Secretaria de Cultura, né? Pelo que diz, porque a lei diz que a Biblioteca Histórico-Digital diretamente vinculada à Biblioteca Pública Municipal Albertina Ramos de Araújo e ao Arquivo Histórico Municipal. Então, eu entendo que isso vai passar para a Secretaria de Cultura, né? Eu concordo, E não para a Secretaria de Educação. Observar que, assim, o nosso acervo, ele está praticamente jogado às traças, não só para não usar um termo tão drástico, mas não tem nenhum funcionário que, de fato, consiga dar atenção para esse material, né? Exato. Esse é o grande problema. Quer dizer, é uma lei, por isso que eu falo, é uma lei que, assim, no âmbito, assim, da ideia, é muito legal. Mas a questão é como que a gente vai colocar torná-la real e aplicável, né? Oi, Kátia. Kátia, seu microfone está desligado, eu acho. Estava mesmo. Desculpa. Hoje a gente já tem a competência de coordenar o arquivo e a biblioteca, né? Nós não temos bibliotecário, né? E nem arquivologista. São 2 cargos que não tem no quadro municipal, né? Que teríamos que abrir concurso público para ter, porque a contratação de uma pessoa técnica no assunto, e teríamos que fazer uma licitação e tudo mais. Eu já tenho essa autorização para contratar, né? Só que nesse período a gente não pode, período eleitoral. Terminando, nós vamos voltar a fazer isso. A única situação que nós estamos fazendo hoje é sobre o museólogo, né? Porque também é outro profissional técnico que nós não temos, né? Mas que nós temos que correr atrás por causa do cuidado ali com todo o acervo do museu.
E isso, o assunto da biblioteca também está vindo junto, né? E a gente vai tentar fazer isso, talvez, não sei ainda para esse ano, mas em breve a gente vai ter. A implantação efetiva dessa lei, a gente pode ir começar a conversar e tudo mais, mas ela não é assim da noite para o dia. Não com uma biblioteca que não tem nem bibliotecário, não tem uma organização no acervo do que a gente já tem. Imagina catalogar isso e colocar para que seja visto de modo por internautas, digamos assim, né? Pelos jovens. E é uma coisa que a gente tem que criar realmente a cultura, né? Porque ali a nossa biblioteca, a gente recebe adultos, dificilmente crianças. É triste isso, né? Não sei, na minha época eu ia fazer trabalho na biblioteca para pegar livros, né? Hoje em dia já não tem mais. As pessoas digitam uma palavra no Google e aparece qualquer coisa que eles queiram, né? Inclusive livros. Então, essa é uma luta que a gente trava ali também na Secretaria de Cultura. Né? Quando nós éramos fundação, nós tínhamos um arquivo, o arquivologista, né? Saindo, nós deixamos de ter esse cargo. E a partir de agora, só com o chamamento de concurso público. Mas temos muita coisa digitalizada, não está assim também entregue às traças, né? Tem, as pessoas vêm, procuram para fazer documentário, tem lá, a gente tem assessora quem precisa fazer trabalhos universitários, vão até o nosso arquivo e a gente tem lá bastante documentos já digitalizados e pronto para pesquisa. Mas realmente os profissionais que tem que ter, né, dentro de cada órgão, como Biblioteca Pública e Arquivo Nacional, Arquivo Municipal, nós não temos hoje. É interessante essa fala sua, Kátia, de que vai ser aberta, que existe essa possibilidade de abertura desse concurso para essas vagas. E eu acho que o nosso papel, então, aqui, é compreensível o fato de que é uma lei que foi criada, mas aqui na realidade, a prática disso está inviável pela própria secretaria. Eu acho que isso, todo mundo está ciente disso. E a gente, quanto setorial da literatura, o que eu acho que a gente pode fazer e deve fazer é trazer, por exemplo, você vê que teve muita informação que o pessoal trouxe, que eu acho que a gente pode contribuir, dividir com vocês exatamente nesse momento que houver essa contratação, até para definir, para criar realmente uma biblioteca digital que seja acessível no melhor formato, no formato mais acessível para as pessoas, né? Não num formato que seja inacessível ou dificultoso para as pessoas também. Então, eu acho que a partir disso, a partir dessas informações que a gente obteve com as pessoas que participaram e outras que a gente pode consultar e pesquisar, trazer para vocês e trabalhar em conjunto com a Secretaria nesse desenvolvimento que a gente é ciente de que não vai acontecer da noite para o dia. Sim, mas uma coisa que eu queria perguntar, a setorial da literatura foi fazer alguma visita à nossa biblioteca? Quando Kátia, vocês pensaram em criar isso, essa conversa? Porque, assim, apesar de nós não termos bibliotecários, nós temos pessoas qualificadas, muito qualificadas ali atendendo, que já trabalham nisso há anos. E eu estou escutando isso e eu não me lembro de eu ter sido avisada, veio aqui um rapaz da setorial e a gente conversou e tal sobre as demandas e tal. Será que vocês foram lá e eu já não estou sabendo? Kátia, de fato, a consulta foi pública para todas as pessoas. Ninguém está se opondo à biblioteca, pelo amor de Deus, não pense isso. Eu frequento bastante a biblioteca, inclusive fiz lançamento de livro da biblioteca esse ano. Mas, mas isso aí é uma outra questão. Então, a gente é frequentador, sim. A gente está ciente que existe todos esses percalços e essas dificuldades e não está aqui
num confronto de dizer que não há iniciativa por conta da biblioteca, pelo contrário. A gente está Não, mas ciente eu não do quis dizer problema. isso, eu só quis, assim, essa consulta, ela foi uma consulta, foi conversado com alguém que trabalha no dia a Ainda, dia com a ali ainda não. biblioteca? Então, Sabe assim, por quê, Kátia? Porque é o seguinte, o que a gente quer primeiro, assim, o que as pessoas querem que a gente pergunte para vocês? Entendeu? entendi. Esse primeiro momento foi uma consulta com as pessoas do seguinte, o que elas querem ouvir, o que elas querem perguntar. Eu não quero chegar para você e perguntar uma coisa sem antes consultar escritores, autores de São José, porque senão vai ser o Luiz perguntando, e eu não quero que seja o Luiz perguntando, eu quero saber os escritores, quem faz a literatura, quem está envolvido com biblioteca, quem é bibliotecário, esse tipo de pessoal. Essas pessoas. Entendi. Que aí sim, eu acho que daí a gente vai ter mais informações para chegar para você e falar assim, olha, o pessoal quer saber isso, você pode nos ajudar? O que a gente já tem, o que a gente não tem, tá? Então, Entendi. nesse sentido, tá? Entendi. Eu queria, assim, só comentar coisas que eu acho bem pertinente. A primeira é que, eu não sei o nome da pessoa que deu essa informação, mas me falaram que a biblioteca não estava mais aceitando doação de livro, me chamou bastante atenção. Não é a pauta, assim, mas é uma coisa que eu acho importante. Eu tenho os livros do Poesias para Setembro Amarelo que eu gostaria de deixar lá para ficar à disposição do público, me falaram isso. E eu acho que quando eu digo jogar das traças, não é que esteja fechado e que nem ninguém utilize, mas é que não existe, na verdade, uma infraestrutura para preservação desse acervo. A umidade de São José, da Grande Florianópolis, quando ela está boa, ela é 70%, quando ela está ruim de arquivolta, chega a 90 e poucos por cento. E isso deteriora não só o material de acervo de livro, mas todo o material que está sendo guardado, né? Na verdade, nós temos aparelhos de ar-condicionados, talvez vocês não conheceram, mas ali onde é o arquivo histórico, fica o tempo todo na temperatura para não deteriorar. Ali a gente tem esse cuidado, apesar de não ter, como eu te falei, o pessoal que era arquivologista, historiador e tudo mais, eles saíram quando deixou de ser, que eles foram para outras secretarias, né? Mas ali tinha esse tratamento, e esse tratamento continua sendo feito com acervo do arquivo. A biblioteca realmente a gente não tem, mas é muito bem cuidado, quer dizer, eu acho, né? E em relação à doação de livros, o que acontece? Não sei se foi feito assim um relatório da obra que você ia doar, alguma coisa assim, se foi enviado para a gente, né, para a gente dar, porque o que estava acontecendo? As pessoas param o carro ali e colocam, sabe quando você quer, vou fazer uma limpeza aqui em casa, vou levar lá para a biblioteca? Exatamente isso acontece, né? Revistas, muitas coisas assim que não é para ficar lá na biblioteca. Né? Então, assim, por isso que a gente pede que seja feito não é só ligar, eu quero doar livros, a gente, então pode entregar aqui. Quando a gente via, era 2 trabalhos, doar e não poder fazer nada com aquele acervo, né? Por isso que agora a gente tem, assim, não é que a gente não aceite, mas a gente tem um critério de avaliação das obras que estão sendo colocadas lá, para não ser esse descarrego, eu vou tirar da minha casa, que não tem espaço, e deixar lá na biblioteca, que era isso que estava acontecendo. Literaturas assim... Naquela vez, inclusive, eram livros novos, né? Livros recém-tirados da gráfica. Mas acho importante esse ponto trazido, Kátia, acho bem importante. Eu só vou pedir avanço na pauta para a gente não se estender muito. Isso, gente, que eu tenho... Já são 9 horas, meu Deus. A próxima pauta que a gente tem é a da Silvana, que ela fala para a gente discutir a volta da questão da reunião online. Eu acho que ela está pela setorial Afro? Ou é a Tati? Vou esperar se manifestar. Bom, enfim, de qualquer forma, eu acho muito importante a pessoa que propôs a pauta. Boa noite. Boa noite. Oi, Igor, é a Tati, tudo bem? Boa noite, pessoal. Eu acho bem importante a pessoa que fizer a proposta da pauta estiver presente, mas, enfim, acho que a gente pode discutir brevemente o porquê a gente não volta a fazer reuniões sempre online. Mas aí, se Boa noite, Igor. Eu tô aqui representando, a Nana não pôde participar hoje, tá?
Fica à vontade para falar então, por favor. Era o que ela comentou lá no nosso grupo, né, sobre voltar a fazer online, até por conta de... Porque a gente reveza, eu acredito que tenha outras pessoas aqui. Prova disso é o número de pessoas que a gente tem aqui hoje, né? Eu acho que se a gente conseguisse colocar online, fazer sempre online, eu acho que o número poderia aumentar. De repente, divulgar lá naquele grupo, porque talvez, ou falar no particular com o pessoal, né? Enfim, eu acho que é mais produtivo. Eu acho importante a gente trazer esse tema, inclusive, para a gente votar, talvez numa próxima reunião com quórum um pouco maior. Eu acho que, observando tanto online quanto presencial, infelizmente não muda a quantidade de pessoas presentes, inclusive hoje tem menos pessoas que na última reunião que foi presencial. Eu acho que é muito cômodo a gente fazer a reunião online também, assim, sem dúvida, acho muito mais confortável, a gente até gasta menos, porque eu vou de Uber, geralmente, volto de Uber, mas eu acho que tem uma questão de uma presença, de uma troca, que por isso que eu acho importante a gente manter alguma em algum momento, uma reunião presencial. Também acho que é válido comentar que a gente ainda não tem a infraestrutura que já foi solicitada há muito tempo atrás, que é o pagamento desse Google Premium para a gente ter acesso pelo conselho para fazer essas reuniões online. Da forma que a gente tem agora, as reuniões podem durar no máximo 30 minutos e tem um número X de limitação de participantes. E não pode nem se fazer a gravação. Hoje, excepcionalmente, a gente está fazendo o uso da infraestrutura da Cris, até porque essa reunião foi realmente, ainda que ela seja ordinária, ela foi excepcional. Mas acho que é um ponto importante ser trazido. Pode falar, Tati. Eu acho que como a Kátia e a Ellen já saiu, né? A Ellen eu entrei na reunião um pouquinho atrasada, mas eu peguei a fala da Ellen, que ficou à disposição, de repente ela pode nos ajudar com isso. Já tem um ofício, né, Igor, que a gente encaminhou, né, sobre essa solicitação aí, né, de recurso para... Enfim, essa tecnologia, não entendo muito bem. Se foi enviado esse ofício, ele foi logo no início da posse do conselho. A gente tem que dar uma vasculhada nos nossos documentos guardados para tentar resgatar. Mas foi solicitado, assim, junto com a sala, com a impressora, uma série de coisas. Tá, para agilizar, então, como encaminhamento, eu pediria que fosse reenviado, né, agora com a Ellen, espero que ela fique, né, mais tempo, que não mude de novo a pessoa, enfim, reenviado pedindo esse recurso para a gente poder ir enquanto não vem a galera toda e fazendo, sim, uma presencial, mas mais para frente, quem sabe a gente consiga fazer online, se for, né, decidido, enfim. Fica aí a solicitação. Mais para frente, então. Como você, eu acho que acredito que todos os outros, eu moro no Serraria, trabalho na Prainha, enfim, também é gasto, concordo contigo, você é Uber, os outros aí são gasolina, tem gente que vai de ônibus, enfim. Essa era a questão também, e a questão de organização mesmo, geralmente, eu acho que não sei, o outro pessoal, a gente faz em dupla, quando uma não pode, a outra, né, vai estar sempre nas reuniões, salvo algum problema, e igual na última que eu tive, e mandei a justificativa por e-mail, mas, enfim, não sei como o restante das setoriais se organiza, né? Posso fazer uma pergunta? Fique à vontade. Queria fazer uma pergunta. Pode falar, Luiz, eu já finalizei, tá? Só para deixar, talvez a possibilidade, não sei se é possível, se existe esse cenário, que nessas reuniões presenciais, que seja transmitido online para quem não puder participar, entende? Alguma coisa nesse sentido, se existiria também essa possibilidade. Por quê? Por exemplo, hoje eu estou aqui, poderia participar presencial ou online, mas, por exemplo, a Andréia, que é suplente, ela está fazendo um curso fora, ela não conseguiria participar presencialmente. Mas se ela pudesse acompanhar online, talvez, seria uma forma. Então, talvez pensar nessa possibilidade também, não sei.
Gente, eu vou falar aqui de um ponto de vista, vou deixar a Kátia falar, mas eu quero só apontar uma coisa, até a sugestão da própria Tati, né, de falar, daí a gente tem que mandar individual lá no WhatsApp das pessoas. Gente, uma pergunta que eu sempre me faço é o seguinte, eu, Igor, faria isso? Se a resposta for não, eu não cobro que o coleguinha faça também. Eu digo isso porque eu vejo o Luiz falando sobre essa questão técnica e eu vejo isso caindo no meu colo para fazer, porque, né, da mesma forma que eu fazia as transmissões online e tal, eu, francamente, eu não tenho mais tempo para me dedicar no conselho, assim, eu já estou me dedicando o máximo que eu posso. Eu não faria a transmissão, eu não tenho tempo, eu não tenho, assim, realmente mais espaço na minha agenda para pensar em fazer essa transmissão e ficar responsável em fazer mais alguma coisa, lembrando que todo mundo não recebe para estar no conselho. Então, eu acho que a gente não tem infraestrutura técnica, eu acho que é muito tópica a ideia de a gente ter, eu teria que trazer minha câmera de casa, tripé, computador, eu acho muito tópico, assim, teria que ter um sistema de transmissão, a internet de lá é super instável, assim, eu realmente acho completamente inviável, e daí eu volto a falar, eu faria isso de casa, eu traria de casa levar? Não, então eu não cobro que o coleguinho faça. Não, eu ia falar a mesma situação, porque esse tipo de reunião, tem um nome, né, como é que é? Ai, não me vem a palavra agora, né, quando ela é feita presencial e quando ela é feita online. Isso geralmente não funciona bem, porque quem está online perde muita coisa, a não ser que você tenha um equipamento muito bom, que não é no nosso caso, eu faço parte do conselho aqui do meu condomínio, e quando querem fazer, porque quem está presencial, você não tem esse assunto de levantar a mão e falar e tudo mais, e as pessoas se perdem muito nessa, já tentamos algumas vezes fazer e realmente não dá certo. Quem está presencial, a atenção é para presencial e não é para quem está online. Às vezes a pessoa online fica querendo perguntar, fica querendo voltar, então a dinâmica é muito diferente, né? Aqui a gente tem o nosso tempo para falar e desliga o microfone e tudo mais, mas na presencial não tem isso, né? Não tem essa dinâmica assim mais organizada. Então, pelas experiências que eu tenho, não dá muito certo, né? E realmente quem fica como geralmente a gente pede, quero fazer as reuniões, as pessoas que fazem não, porque aquela pessoa que vai fazer a reunião e fazer o encaminhamento e tudo mais é muito trabalhoso. É extremamente trabalhoso essa organização de fazer presencial. Agora tem o momento de falar, não, agora tem que pedir a palavra. E quando você vê, já está todo mundo falando e a pessoa que está no online não está entendendo nada. Era só essa colaboração, gente. Não, perfeito. Compreendi a colocação tanto da Kátia quanto do Igor, e de fato o Igor não tem que ser obrigado a nada disso. Pelo contrário, não estava querendo imputar para você nenhuma obrigação. Longe de mim esse tipo de coisa. Mas entendi a colocação de vocês. Foi só para ver se isso seria uma solução que contemplaria os dois lados. Mas obrigado, pessoal. Vamos avançar então, Igor? Acho que a Tati está com a mão levantada. Igor, só para reforçar ali o que o Luiz falou, não é imputar mais serviço, porque eu sei de toda a tua batalha e correria. Acho que a gente, né, de repente faria uma rodada, né, até para fazer o pessoal participar mais, né, determinada reunião, uma setorial fica responsável, como vocês colocaram lá no grupo que isso foi votado e decidido na anterior, tanto que você e o outro menino ficaram responsáveis por organizar de hoje, né, eu acho que talvez, sei lá, mas isso também teria que ser mais debatido. Era isso, obrigada. Obrigado, lembrando que a minha pergunta lá no grupo sobre o secretário também vale lembrar aqui também que a pessoa que está como segundo secretário, agora eu não sei se está ou se não está, enfim, também para ajudar nesse sentido, ajudar a Cris, né? E não o trabalho fica todo lá para aquele grupo de comunicação. Não, concordo plenamente. A gente, na nossa penúltima reunião, que foi na Casa de Cultura, eu chamei a atenção para isso também, assim, que é muito importante a gente respeitar até a hierarquia que foi definida e votada. Se for o caso de a pessoa não conseguir cumprir os deveres, a gente faz a troca para alguém que tem essa disponibilidade, né? Foi isso que eu levantei. E daí a Cris também sentiu, não sei se sentiu atacada, né? Ou sentiu doída nessa questão,
Mas aí ela falou isso, Igor, se eu estiver faltando, se eu não estiver cumprindo com as questões e tudo mais, eu peço que a gente faça uma troca, um revezamento, que eu não fique responsável por tudo também. Então foi aí que deu essa ideia de mais gente participar da composição de pauta, da confecção da pauta, e na ausência dela, tocar a reunião, Tati. Ótimo, obrigada, Igor, tá, pelas informações. Na verdade, as reuniões a gente sofre bastante, né, com as ausências, né, por mais que seja de interesse de todos, mas é muito difícil compor uma reunião, está faltando várias setoriais hoje, né. Hoje tá, mas eu acho que na penúltima, geralmente quem falta, assim, é um bom ponto para a gente levantar, quem está ausente hoje, geralmente também está ausente na reunião presencial, então eu não acho que não muda muito a quantidade de quórum presencial. Quem tem interesse vai, independente... Eu acho que também não tem votação, né, hoje, não sei. Tem uma votação, tem a carta compromisso, a gente vai votar a carta compromisso. Eu vou sugerir que a gente faça as pautas de baixo para cima para a gente tentar vencer ela e deixar a mais complexa, que é a carta compromisso, por último. Então eu vou pedir eu não sei se o Kailan está com instabilidade de rede, mas na verdade acho que é mais uma informação, um pedido, né, que o decreto de posse, que é aquele decreto que consta o nome atualizado de todos os setoriais, seja de fato feito, saber como está o andamento disso, a doutora Kátia vai saber nos informar. Acredito, né? Que seja feito. Conseguem me ouvir, pessoal? Alô? Estamos ouvindo. Perdão pela voz picotada, se estiver, a minha conexão realmente está péssima, estou até com medo da reunião cair aqui. Mas o que eu tenho a participar para vocês é que, assim, até olhando ali no site também, a gente está com toda a listagem de conselheiros e até do presidente, o secretário, tal, tá bem desatualizado, né? Tem várias pessoas ali que acabaram no afastamento ou então sendo pedindo para se retirar, né? E enfim, eu acredito que seria ideal a gente solicitar depois que seja revisitado esse assunto para que a gente possa ou emitir um novo decreto, ou uma nota complementar, não sei como funcionaria, né, para que a gente possa retificar essas informações ali do site e trazer publicidade. Eu acho que teve um colega da música, né, inclusive que ele foi trabalhar em gabinete, e teoricamente não poderia porque faz parte do conselho, mas ele já saiu, não foi atualizado, não tem uma coisa assim? Teve algumas logísticas complexas, né, mas de forma bem sucinta, até para respeitar o tempo da pauta que foi estourado, por outros assuntos, né, seria apenas isso, pedir para que seja atualizado, para que a gente possa estar colhendo as assinaturas dos novos componentes e assim por diante. E até na rua também, se tiver. Kátia, eu acho que teu microfone está aberto, te avisando só porque dá para ouvir a conversa, desculpa. Desculpa eu pensei que tinha fechado. Depois a gente pergunta para a doutora Kátia em relação a isso, eu vou passar para a próxima pauta, que é a indicação para a Medalha Mérito Cultural Cruz de Souza, que diz respeito à Fundação Catarinense de Cultura, é aberto para qualquer pessoa indicar, mas eu acho que a gente podia fazer fazer esse esforço para ter alguém de São José, alguém que tem um esforço contínuo, totalmente voluntário para preservar a memória de São José. Tem um acervo muito bacana privado, que está sempre aberto lá para a gente visitar, para a gente conversar, que é o seu Nini, a gente chama de seu Nini, que é o Osni Machado, Antônio Machado. Eu conversei com ele diversas vezes depois que eu estou aqui no conselho, então foi uma pessoa que sempre me recebeu muito bem. É um senhor de uma certa idade, eu não sei assim quantos anos ele tem, e para falar a verdade, eu nem sei a biografia a mini bio, para a gente poder digitar lá e fazer esse compartilhamento. Queria até pedir para a Kátia, se vocês tiverem lá na Secretaria de Cultura qualquer tipo de documento em respeito a ele, que diga quando ele nasceu, o que ele fez, onde ele estudou, se possa compartilhar com a gente para a gente possa prestar essa homenagem. Se a gente indicar, se muita gente indicar, não quer dizer que ele vai ganhar, e muito menos que eles vão considerar a nossa indicação. Mas eu acho que é muito importante a gente fazer até como forma de devolver, até socialmente, né, todo esse esforço que ele fez. Acho que essa pauta é isso. Não, eu vou atrás, sim, porque realmente ele é uma pessoa muito popular e querida ali, né,
nossa, ele sempre passa com a gente ali na Feira da Freguesia, com a maquininha dele lá, ele já tem bastante idade, mas eu vou procurar isso para vocês, para dar essa informação, tá bom? Eu acho muito bacana a indicação do nome dele também. Eu acho que vai ser, pelo que eu dei uma pesquisada, ia ser a primeira pessoa de São José a ser indicada para essa medalha. Eu acho que nem mesmo o Verlac chegou a ganhar, né? Apesar de ter outras homenagens, como, por exemplo, a Sala de Cinema do SIC, que ele utilizou por muitos anos, né? Virou o nome, ele foi, ele teve... E o museu também é Gilberto Verlac. Mas ele teve uma intriga muito grande com um dos diretores lá da Fundação Catarinense de Cultura. O cineclube dele foi expulso da Sala de Cinema do SIC, e daí quando retornou, quando reformaram e tal, eles fizeram esse prestígio de dar o nome da sala com o nome dele, que eu achei uma coisa muito bacana. Vencendo essa pauta, a gente tem a questão da documentação da Lei Paulo Gustavo. Eu botei 5 minutos, mas não é necessário, eu vou pedir de novo, Kátia, por favor, se conseguires dar atenção para isso. Nosso grupo de trabalho está completamente parado em relação, esperando esses documentos. Eu respondi para você ali no e-mail, né, que a gente estava juntando todo o material ali, né, foi feito muito estudo, muitos relatórios em relação a isso, tá? Eles estão assim, tem 2 servidores lá que fazem isso diuturnamente, tá? A gente está organizando, claro que vai passar para vocês, né? Mas principalmente até para a efetiva legalidade daquele processo que vai ser aberto e tudo mais, tá bom? Até a doutora Eloia, ela tinha falado, não, a gente primeiro vai finalizar aqui, por isso que eu peço que vocês tenham paciência em relação a isso, tá? Mas a gente está vendo e a gente quer acabar com isso também. Tá? É uma situação que a gente, assim, ó, tá... Mas, assim, é que são muitas coisas, né? Foi feito vários relatórios, aí não deu certo, aí foram feitos outros, um em cima do outro, que cada vez é uma situação nova. E, além do mais, vocês querem também a parte os projetos, né? Os projetos que estão sendo feitos, que estão sendo... No futuro, sim, a gente quer acompanhar nesse relatório, né, o que foi devolvido, o que foi... a gente está fazendo tudo. Eu até conversei com o Flávio, né, o seu Flávio, que está cuidando disso, Flávio, né? Mas não, aí o que a gente está precisando, assim, de mais emergencial seria essa relação de pessoas que passaram no edital de parecerista, que esse documento deveria ser público, mas a gente não conseguiu encontrar, não aparece no site. Até comentei contigo que o link para o edital está quebrado, mas eu achei no repositório, né? Sim, tu achasse, né? A questão da conta... E você achou uma coisa que nos ajudou muito, a conta dos valores da Paulo Gustavo, né? Nós temos lá como é que fala? Um pequeno saldo. Não, um pequeno saldo. O que acontece? Toda a verba é uma conta, nós temos o orçamento, dentro do orçamento está lá, Lei Paulo Gustavo, tantos valores. Tudo que saiu e o quanto ficou. Tá? A gente tem isso lá, eu ia até passar aí para vocês, que pensamos em fazer, da outra vez falamos na reunião, de chamar o suplente, né, de quem não passou para vir e... Sim. Tá, o que acontece, prezados, é que assim, ó, nós estamos passando por um processo eleitoral. Depois, inclusive, com essa listagem de suplentes ali, a gente pode até sentar todos juntos, conversar e tudo mais, e fazer um estudo de pauta, né? Porque em vários segmentos teve suplentes. Aí, como é que a gente vai também fazer assim, ó, aquilo que tem lá, não me lembro agora se é 40, 50 mil reais, para quem que vai ser? Se em vários, na dança, na música, nós temos suplentes, né? Isso tudo também a gente tem que pensar onde é que nós vamos realmente fazer para não devolver esse saldo para o Estado. Faz sentido, faz muito sentido. Tá? Eu não sabia, mas uma coisa que é importante que você comentou, que você disse que acha que o valor é perto de 50 mil, 40 ou 50 mil reais. Então, o nosso cálculo deveria ter pelo menos 150, né? E daí mas aí é que tá. Aí é que eu, com a Finanças, a gente tem esse valor lá, mas a gente não terminou ainda toda a liquidação para saber
por exemplo, eu estou falando de 50 mil, mas vocês têm uma ideia que seja 150, mas é que é por isso que falta, antes da gente entregar para vocês essas respostas, e não só para vocês, até para a gente finiquitar tudo, se vai abrir um processo, se não vai, a gente precisa primeiro fechar todos os pagamentos que foram feitos. É Não, isso que eu falei para você no e-mail. Vamos finalizar e vamos entregar, tá? Para fazer esse encontro de contas. O que sobrou dos pagamentos se é o que está lá dentro do nosso orçamento ainda hoje, da Paulo Gustavo. E isso a gente não conseguiu fazer ainda, mas nós estamos trabalhando nisso. Então, eu falei, vamos encaminhar tudo para vocês. Eu acho que, independentemente, Kátia, da finalização dessa investigação de vocês, para a gente seria muito precioso ter essas questões. Eu até... você falou assim, vamos fazer um levantamento dos pedidos abaixo, assim que possível enviar. Você não falou que vai finalizar o processo interno, mas um ponto que eu acho bem importante que, o assim, seguinte... A gente, como isso, Igor, envolve... Vocês todos sabem tudo que a cultura passou, né? Então, assim, a gente não pode ser, nesse momento, irresponsável e dar qualquer informação do qual a gente não está totalmente segura. Por isso que a gente precisa finiquitar uma situação para encaminhar para vocês, porque se a gente falar, porque a gente sabe, nós estamos num grupo grande, aí vaza uma informação, sai uma informação do grupo, estão fazendo, é esse o valor que tem. Não, a gente não sabe ainda. A gente sabe o que tem hoje em conta na prefeitura, sob a insígnia de Paulo Gustavo. É isso, a gente sabe quanto é que tem lá. Agora, a gente não sabe de tudo, se todos aqueles valores, você falou agora de 150 mil, eu te falei praticamente 50 mil, então a gente não pode, nesse momento, e depois de tudo que nós passamos, de cometer algum erro de informação. Tá? Então a gente está sendo mais criterioso em relação a isso. Alguns pontos. Uma das solicitações que a gente fez é o documento da publicação de pareceristas selecionados, bem como a quantidade de inscritos, que isso está faltando no site. Esse tipo de documentação já deveria ser público e já deveria estar aberto. Se vocês têm acesso, se você já tem isso guardado, seria importante já encaminhar. Você não precisa juntar todos os documentos e nos enviar. A relação dos pareceristas. Sim, as pessoas que foram contratadas, a gente não sabe. Os que foram contemplados no edital 13. Isso não está lá? Não está lá. Não está nem no Diário Oficial, eu já busquei, eu fui atrás dessa informação. A listagem de quais projetos e quantos foram avaliados por cada é uma informação mais sensível, que daí você pode... Isso estão trabalhando lá. Terminar a apuração, tudo bem. Agora, quanto cada parecerista recebeu? Isso é uma informação que deveria ser pública também no edital, né? A gente não tem essa informação. E daí a questão do valor remanescente nessa conta, eu entendo o quão sensível é passar esse valor, eu entendo plenamente, mas para a gente também do conselho é muito importante ter ela, e daí eu vou te fazer o seguinte, eu entendo essa negativa de vocês, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou pedir através do pai. Não é uma negativa, não é uma negativa. É só, realmente, você citou coisas aí que já deveriam estar lá, a relação dos pareceristas contratados, ponto. Isso realmente estava, eu achei até que estava já. Isso nós já temos. Isso nós temos, sempre tivemos, né? Na verdade. Mas teve coisas ali que a gente não tinha, e foi você que achou ali quando você foi no repositório. Que a gente não conseguia achar o edital número 13, né? Isso. Eu não sei como que isso desapareceu de lá, mas tudo bem. E a gente também não tinha os backups dos primeiros, primeira lista de vencedores, né? Da Paulo Gustavo. Eu resgatei também isso. Porque nós tivemos a lista dos inscritos e listas dos contemplados. Né? Lembra que a gente até discutiu a palavra contemplado e vencedor, sim. contemplado Mas entre um e outro, antes de sair as pessoas que entraram com... não é impugnação, desculpa, com... recurso. O recurso, tinha um que saiu, e esse documento tinha se perdido também. Eu até cogitei que nem foi má fé do funcionário, mas talvez ele tenha salvo com o mesmo nome, e na hora de subir para o repositório, ele, em vez de
criar um novo documento, ele substituiu, né? Mas eu consegui resgatar porque alguém tinha baixado no computador e compartilhou conosco, assim, foi mais sorte do que juízo. É verdade, verdade, verdade. Mas eu sei que a gente tem acesso à LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, e a gente pode pedir diretamente para a Prefeitura de São José o valor remanescente nessa conta, né? E a gente tem um número da conta já, que estava na lei e tudo mais. Então, a partir dessa informação, eu vou fazer essa solicitação. Aí não compromete a Secretaria de Cultura e a gente consegue a informação que a gente precisa também. Quanto à listagem de pareceristas, assim, eu sei que é um dado de qual projeto foi avaliado por quem, eu sei que é um dado muito sensível. Ainda estamos, agora, tá? ainda temos fazendo essa ligação. Mas antes de vocês fazerem esse pedido diretamente para a Prefeitura, eu vou conversar amanhã tanto com o secretário adjunto quanto com a Karen, com a Ellen, para a gente ver uma forma de passar essa informação. Ou se ela disser, não, então tem que ser pedido por lá, já que isso vai mexer com uma outra secretaria, ou seja, a Secretaria de Finanças, não é só com a gente, e a gente vai ver isso, e aí eu dou uma resposta para vocês. Perfeito, muito obrigado. A gente vai ver, porque de repente não precisa ir até a Prefeitura aos cuidados das finanças. De repente a gente só precisa saber se a gente pode dar essa informação. Entendeu? Porque lógico, assim, você falou que está sendo apurado, os pagamentos ainda estão sendo realizados e tal, mas tem um desacordo de cerca de 100 mil reais, né? Então isso já me chama um pouquinho a atenção. Na verdade... Mas é um dado sensível, assim, gente, né? Não é nada oficial. Na verdade, a gente não sabe o valor que é o desacordo, né? Convenhamos, nós não fizemos ainda todas as ligações, né? Não pode se afirmar que há um desacordo. Com isso, gente, a nossa última pauta de hoje é a carta compromisso, que ela ficou, como eu comentei anteriormente para vocês, de ser construída em conjunto por todos os setoriais, ou pelo menos os membros das setoriais lerem, mas eu sei que é complicado, porque a gente tem trabalhos diferentes, que em ritmos de trabalho muito diferentes, que às vezes a gente não consegue prestar atenção nisso. Eu mesmo escrevi a carta, vou compartilhar aqui com vocês, e a gente pode passar rapidamente pelos tópicos, e a gente vai ter essa aprovação de que se precisa mexer em alguma coisa ou não, e se a gente pode fazer um envio para os candidatos à Prefeitura de São José. Vocês estão vendo? Vocês estão conseguindo visualizar? Legal. Então, é a carta compromisso pela arte e cultura de São José nas eleições de 2024. Aí o candidato vai escrever seu nome, candidato a prefeito de São José, de Santa Catarina, firma aqui o compromisso proposto pelo Conselho Municipal de Política Cultural de São José de trabalhar pela construção de políticas públicas culturais para um município no âmbito da formação, produção, divulgação e acesso à cultura, bem como zelar pelo cumprimento da Lei Municipal 5330 de 10 de outubro de 2013. Essa é a mesma lei que fala sobre o sistema de cultura, que fala sobre até a criação do conselho mesmo. Mas ela é uma lei muito importante porque ela faz uma definição completa de um grande sistema de cultura, de um fundo de cultura que todos têm que se coexistir. É muito importante, se a gente faz parte do conselho, a gente lê, porque ela é básica, assim, é regimental do trabalho que a gente faz. Então, o assunto... É o pilar. É o pilar, obrigado. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, isso aí é para os candidatos a prefeito, né? Isso. Mas, assim, vocês chegaram a ver o plano de trabalho que eles estão oferecendo? Isso já não estaria no plano, porque quando um candidato, ele coloca no plano de trabalho dele o que ele vai fazer pelo município, ele já está fazendo um compromisso. Essa pergunta, assim, não vai chover no molhado, se já está lá, para que falar mais? Não, então, na verdade, aqui são requisições da área cultural que muitas vezes não é contemplado pelo plano dos candidatos, e os planos também são muito diversos entre si. A gente se espelhou numa série de outros conselhos que já têm essa atitude em período eleitoral, né? Então, a gente está trazendo os pontos que eu acho que eles são ocultos ou escondidos,
e que a gente está pedindo essa afirmação desse compromisso. É importante a gente prestar atenção não nos candidatos que vão assinar. Eu tenho certeza que certos candidatos vão querer assinar, principalmente na questão de corrida eleitoral, vai tentar mais para trás, vai querer puxar os votos, é óbvio. Mas é muito mais importante a gente observar os candidatos que não vão assinar a carta, né? Eu acho que é mais por esse caminho. Então, o primeiro ponto é garantir a existência do nosso conselho, né, de acordo com essa lei municipal. O segundo é para inserir 1% do orçamento municipal na política de fomento, e nesse Fundo Municipal de Cultura, que, como eu falei, essa lei municipal, ela garante a existência, mas esse 1% do LOA, ele não tem a ver com a contrapartida da Política Nacional de Blanc, que também teria que ser fomentado. Então, a gente está solicitando duas coisas: 1% do LOA para fomento, políticas de fomento à cultura, mais essa contrapartida da Política Nacional de Blanc, já que São José vai aderir. E é importante pensar que esse valor não é para manutenção da estrutura administrativa, é para fomento da arte, né? Esse aqui, o 3 é um pouco mais abrangente, que fala sobre o Sistema Nacional de Cultura, Plano Nacional de Cultura, que são coisas da Constituição Federal. Aqui é um pouco mais generalista, falando que produzir ações e políticas públicas que dialoguem com a economia da arte e cultura da moda, artesanato, cultura popular, memória, patrimônio, material e imaterial, cultura digital, livros, leitura e literatura, dança, música, teatro, cinema, fotografia, bem como todas as artes e demais expressões de linguagem artísticas, constante no conceito amplo da antropológico de cultura, inclusive as que ainda não estão adequadamente mapeadas e até ignoradas pelo município. Aqui eu digo, por exemplo, tem artista de rua, tem aquelas batalhas que, vou pedir para o Caelan me ajudar, aquele que a Vênus de Marte ganhou. Batalha de Slam. Isso, obrigado. Tem aquelas ball, não sei o nome, que é aquelas danças que eles fazem na rua também, que é batalha de meio assim, da galera queer, eu não sei o nome, desculpa. Enfim, tem uma série. Tem até a ideia de a expressão artística em muros, né, que a gente vê cada vez mais presente, que parece que teve um problema muito grave naquele colégio que fica próximo do Camelão, que é um colégio municipal, e a princípio os artistas tinham se reunido para fazer esse trabalho ali de grafite nos muros, eles dividiram, né, e depois veio um político e falou que não podia, só que os próprios artistas já tinham pago a tinta para pintar o muro, já tinham pintado o muro para dividir seus espaços. Enfim, é para tentar abranger realmente todo tipo artístico, que não necessariamente é contemplado no conselho, né. Pode falar, doutora Cátia. Eu vou precisar me ausentar, que a minha filha terminou o esporte que ela estava fazendo e eu não tenho como deixá-la lá. Essa é a nossa última pauta, assim, então a gente vai ler a carta e eu vou compartilhar com você depois, se você quiser. Vai compartilhar no grupo, pode mandar para mim, Sim. Tá? E essa é a nossa última pauta. Eu dou uma conversada com a Ellen sobre isso também, tá bom? Tá, então tá, e todo mundo vai responder ali no grupo? Se aprova, se não aprova a carta para ser enviada, né? Como conselho, a gente está enviando como Conselho Municipal de Política Cultural. Não, perfeito. Então tá. Então você me manda aí que eu compartilho com a Ellen para a gente conversar sobre isso e damos a resposta ali, tá bom? Perfeito, muito obrigado. Então tá, obrigada a vocês, boa noite. Boa noite. Tá? Boa noite. Grande abraço. Até amanhã, até daqui a pouquinho, que a gente está sempre no grupo, né? Tchau. Abraço, tchau. Tchau. Fiquei pensando sobre a lei de acesso à informação. Bom, garantindo a permanente transparência total e participação social da gestão, institucionalidade, implementação e operacionalização efetiva do Sistema Municipal de Cultura. Porque a gente tem a lei que fala do Sistema Municipal de Cultura, mas a gente não tem ela efetivamente implantada dentro do município. Então, é uma carta compromisso que nos próximos 4 anos, de fato, vai ser implementado o Sistema Municipal de Cultura. Isso é muito importante para a gente, porque a gente já tem uma lei que fala sobre isso, e a gente tem essa carta para lembrar esse gestor público que vai ganhar, mas a partir da não desenvolvimento de planos para isso, a gente pode acionar o Ministério Público
para o não cumprimento dessa lei, tá? Isso é muito importante para a gente. Aqui eu falo do Fundo Municipal de Cultura e o Plano Municipal de Cultura. Esse Plano Municipal de Cultura é aquele que é exigido para a PNAB. Vocês lembram que a gente conversou bastante? A gente ainda não tem. E é por isso que eu criei mais um tópico só para falar sobre dele, né? Quando a criação do Plano Municipal de Cultura é investir recursos e esforços para fazê-lo com apoio da sociedade civil, com metodologia e assessoria técnica. Se a nossa gestão não tem capacidade de desenvolver o Plano Municipal de Cultura, então fazer contratação de pessoas técnicas que consigam desenvolver ele e, de fato, executar esse plano, tá? Até para puxar aqui um link, infelizmente a galera da secretaria saiu, se ausentou, mas uma coisa que me chamou a atenção e eu preferi não comentar na última reunião que a gente teve, é que na reunião que o Leandro e a Cris teve com a doutora Ellen, vocês podem notar que não tem metas ou prazos ou datas. A minha questão é assim, quando, qual a ordem, qual o prazo, quem é o responsável? Eu notei isso durante a reunião, mas já estava muito tumultuada a nossa última reunião. E sem esses prazos, sem essas ações efetivas, a gente tem só uma lista de desejos. E eu acho que até a Tati falou assim, eu espero que essa secretária fique bastante tempo. A gente sabe que ela não vai, ela é interina e os planos é que ela saia após a eleição. Para a gente é uma ansiedade muito grande, gente. Para a gente é uma ansiedade muito grande. Porque até a questão... Parece que... Acho que vai ficar até dia 8, né? Que é segunda-feira, né? Eleição é dia 5, dia 6. Até dia 7. Dia 7 já muda tudo de novo, gente. É isso aí, já tá mais... Qual será a mudança? Não dá para a gente garantir. A pauta da PNAB, que tá ali, eu esqueci dela, mas vou só ler rapidamente. Se alguém tiver uma oposição ou querer falar a respeito de algum tópico, por favor, se manifeste. Quanto à criação do plano, a gente já foi. Reduzir. Isso aqui eu pensei especialmente na setorial afro, tá? Mas não só. Reduzir as desigualdades de acesso à política cultural, cuidando especialmente das expressões culturais marginalizadas na elaboração de todo e qualquer edital administrado pelo município, propondo uma redução da desigualdade de acesso às políticas culturais periféricas, tradicionais populares, negras e indígenas e de artistas trans e queer. Porque precisa ter esses medidores artísticos, né? Tem que ter esse planejamento na hora de elaborar o edital. Então, se quiser se manifestar, Tati, por favor, fica à vontade. Sugestão, pode falar. Oi, Igor, tá ótimo. Eu só incluiria, não sei se eu posso depois, mas incluiria, se você vai compartilhar, mas eu incluiria para implantar ali, né, em todos os editais, enfim, a questão das ações afirmativas, cotas, que eu acho que fica bem, e inclusive, um adendo, se eles souberem o que é, né? Mas, enfim, a gente pode botar até algum material anexo, tipo estatuto, as leis, né, enfim. Mas ficou ótimo essa parte, queria até te agradecer também, e eu só faria essa inclusão daí. O documento já está compartilhado com todos, eu vou compartilhar novamente no final da reunião, e por algum motivo não tá atualizado, eu vou parar de compartilhar e compartilhar de novo, porque não está seguindo a página. Tá bom, obrigada. Foi? Não, agora foi. Obrigada. A regulamentação do uso dos espaços de cultura, como teatro, a gente sabe que vai sair esse decreto, mas de qualquer forma tem outros espaços a serem regulamentados, como o centro de ensaio, andar de baixo do Museu Gilberto Guerlac, e, enfim, outros imóveis da prefeitura, né? Através de editais e comissões de pauta de origem do nosso conselho, em até 6 meses após o início da gestão. Eu sei que eu estou pedindo muito, né? A gente sabe como demorou para ter essa construção em conjunto com a Karina, inclusive, com a comissão que a Karina estava organizando, mas eu acho que é importante a gente ter essas definições, e a gente está pedindo, né? As pessoas podem se comprometer ou não. É importante também a gente pensar no uso total dos recursos governamentais e coibir a prática de inadimplência e devolução de recursos. Eu escrevi isso porque na última reunião foi dito que era planejamento da Secretaria de Cultura a devolução do remanescente do edital da Paulo Gustavo, que para mim, né, a gente já abriu isso para todo o conselho, são cerca de 150 mil, talvez mais, talvez menos, mas aparentemente para a Secretaria de Cultura eles não têm certeza em relação a esse valor.
e a Pri falou que ia conversar enquanto link com eles, pelo que eu entendi, para mostrar como utilizar esse recurso através do edital existente sem necessidade de abrir um novo, né? De forma a utilizar, isso já foi, na abertura de edital da contratação de servidores efetivos no órgão gestor de cultura para os cargos de analistas e técnicos, ou seja, eu estou pedindo para que, de fato, tenha um edital para que seja preenchido os cargos que são técnicos. Para a gente é importante porque a gente vê muitas pessoas ali na Secretaria de Cultura que, por não ter nenhuma experiência em turismo e nem em cultura, eles não sabem executar e nem fazerem as coisas. A gente vê isso diariamente. Então, a gente tem uma grande quantidade de funcionário e, mesmo assim, eles estão sempre correndo atrás da roda, essa que é a expressão, né? Parece que eles nunca estão conseguindo fazer nada efetivo. E parte disso vem desses encontros de formação. E quando eu digo formação, não necessariamente acadêmica, né? Estou dizendo formação de vida que seja. Enfim, garantindo a continuidade do plano de cultura municipal, independentemente da gestão. Isso é importante justo para aquele tópico que fala sobre o plano municipal de cultura, que ele precisa ser contínuo, independentemente do prefeito que ganhe, né? Então, a gente está aqui mais uma vez reforçando o mesmo ponto. Garantindo que a ocupação de cargos de confiança como secretários e diretores de cultura, da Secretaria de Cultura, seja preenchido por profissionais com experiência acadêmica, técnica e profissional na área da cultura. São cargos que são mais chaves, né? O cargo do secretário, do diretor, esse sim precisaria de uma experiência que é acadêmica, é técnica e também profissional. Então, por exemplo, se a pessoa fez, sei lá, não é artístico, mas, por exemplo, fez curso de filosofia, mas a pessoa não tem uma experiência profissional nisso, né, não conseguiria exercer com tanta proficiência essa questão. Por isso que eu penso nessa tríade para a gente ter profissionais que, de fato, tenham um entendimento da cultura municipal. Garantir que o quadro compatível de profissionais experientes capacitados na área da cultura, com um sistema modernizado de gestão, inclusive de equipamentos, de locais de trabalho, com atenção especial com o patrimônio histórico e sua preservação. Eu falei isso porque eu visitei o acervo do Gilberto Gerlach, do museu, e não vi o ar-condicionado, assim, não vi o ar-condicionado. Quando eu fui lá, inclusive, estava com uma umidade extremamente alta, e me preocupou a quantidade de fotos que tem lá, de registro histórico, de livros, inclusive, que estavam se deteriorando pela quantidade de umidade lá. No dia que eu fui lá, estava acho que 83% de umidade. Tem um medidor de umidade. Então, isso me chamou a atenção, por isso que eu falei. Então, e não só eles, assim, quando a gente vai lá na Secretaria de Cultura, a gente vê que tem computadores que são mais rudimentares, etc., e a gente pensa que, por exemplo, alguém que vai avaliar uma produção que foi gravada em 4K na entrega da Paulo Gustavo, vai ter computador para avaliar que está sendo entregue de fato em 4K? Não sei a resposta, gente, eu acredito que não. Para a criação do setor de catalogação e preservação do acervo que está em posse da gestão municipal. Aqui a gente pode incluir aqueles outros, né, que foram ditos aqui nessa reunião, que é arquivologista, museólogo e bibliotecário, né? Para a abertura da investigação real e efetiva de todas as irregularidades ocorridas na execução da Lei Paulo Gustavo, como oferecimento da operação, a apuração ao Ministério Público. Eu digo isso, tá? Eu digo isso porque, gente, eu vou falar um tema bem sensível e sei que está sendo gravado, mas a doutora Eloia entrou para conseguir fazer essa investigação das irregularidades. E a sensação com a saída dela, independentemente se foi planejada, se não foi planejada, independentemente pelo motivo ou não, para mim, para eu que estou como espectador e estou cuidando e estou nessa comissão, parece que foi uma entrada muito mais para colocar panos quentes na situação do que, de fato, resolver ou até fazer uma apuração real e com denúncia para o Ministério Público. Na última reunião, a gente ouviu outros colegas que trabalham na Secretaria de Cultura, que fazem parte do Conselho, falando que é de vontade deles que seja feita uma denúncia em relação ao funcionário corrupto lá, que sujou o nome de todo mundo. Eles falaram isso, que não querem que fique guardado, que seja feita uma denúncia. Mas não é só de vontade, tem que ter alguma efetividade, a gente tem que reunir provas e oferecer essa denúncia. E a gente, como conselho, é o mais fraco aqui, é o lugar mais fraco. Então, essa ação tem que partir deles, tem que partir da gestão. E, enfim, é um ponto que eu acho muito importante. Assim como apurar as irregularidades que aconteceram no Teatro Ermelinda. A gente já comentou em outros momentos, mas a gente recebeu denúncias que algumas pessoas fizeram pagamento diretamente para o funcionário em questão e não para o teatro, e não fez o pagamento de pauta para o município, né?
isso é completamente regular, né? Não precisa comentar. E a grande questão é que a gente pode utilizar isso que a gente tem? Não, a gente não pode utilizar sem a permissão das pessoas que fizeram as denúncias, os prints e tudo mais. Então, não, a gente não pode utilizar. Mas quem tem que fazer a apuração às vezes até o Ministério Público, né? Nem a Secretaria de Cultura. Mas a gente tem que fazer alguma coisa em relação a essas questões. E, por último, né, o meu desejo, o meu pedido, até indo ao encontro do que a doutora Kátia falou hoje em reunião, é que o nosso órgão gestor não seja uma Secretaria de Cultura, mas uma fundação de cultura, para que tenha essa autonomia, para que tenha esses funcionários, mas que também tenha um setor de captação funcional e operante. Porque quando a gente tem uma fundação, ela pensa, sim, em ter essa captação de recurso. E essa captação de recurso pode ser feita através de edital público também, né, gente? Isso é importante para a gente, para pensar em valorizar até os profissionais do PAC, que a gente estava falando que ganham pouco, que ganham atrasado, papapá. Então, tendo um órgão que seja uma fundação, a gente consegue garantir o pagamento dele sem passar pela Secretaria de, não sei, de Contas, né? E também a gente consegue gerir um recurso maior, até com o privado, né? Esqueci o nome, o termo correto, me corrijam aí, quem tá ligado. Mas garantir que esses valores sejam de fato atualizados e os professores do PAC realmente ganham um salário, nem digo confortável, mas ao menos digno, né? Então, esses são os meus pontos que eu trago aqui na carta. Eu tentei abranger todas as setoriais, tentei abranger todas as questões mais pungentes e pertinentes para a gente, mas fiquem à vontade para escreverem sugestão. Quando vocês têm acesso a esse documento, eu acho que vocês não podem alterar, eu deixei ele fechadinho justo para a gente não perder nada, mas vocês podem incluir coisas para serem aprovadas ou rejeitadas. Eu só pedi uma atenção, assim, para no máximo até segunda-feira todo mundo ler, todo mundo dar a sua aprovação, para a gente poder correr atrás desses candidatos a prefeitos, porque a gente já não tem tempo. E para a gente é muito importante a gente ter essa quantidade de prefeitos que não forem assinar a carta, que fizerem essa negativa, para fazer uma divulgação também, ó, esse prefeito não quer assinar esse compromisso com a cultura, que eu não acho que a gente possa fazer um grande reboliço e causar a diminuição dele de quantidade de percentual de voto, não acredito, acho que é utópico, mas a gente consegue pelo menos causar um certo desconforto, que é sim o nosso dever. Acho que dessa pauta é isso. Alguém tem mais algum comentário? Por favor, Tati. Eu acho que ficou bem bacana, Igor, e pessoal, só que, né, para além disso tudo, que quem entrar respeite, né, esse conselho, né, leve a sério e consulte principalmente, porque é uma das funções também dele, né, e principalmente, acima de tudo, que respeite. É o nosso primeiro, né? É o nosso primeiro, mas a gente pode botar, inclusive, respeito aqui. A gente pode usar a palavra respeito. Eu acho que deveria inserir também. Perfeito, muito obrigado pela contribuição. Eu tinha dito que era a última pauta, mas eu estou errado, tem mais uma, deixa eu parar de compartilhar aqui, que é a justa da PNAB. Eu acho que as pessoas mais interessadas até poderiam responder, já saíram. A doutora Ellen deu um breve vislumbre falando da movimentação que está acontecendo, mas eu queria frisar novamente, até em reunião, e que a gente está gravado, que vai produzir uma ata, é o seguinte, eu entendo, né, infelizmente eles não estão mais aqui, mas eu entendo muito o que foi trazido na nossa última reunião, de quão dolorido, eu acho que essa é a palavra, mas e pulsante é a questão do funcionário lá, o Júnior Moresco, e das irregularidades da Lei Paulo Gustavo, e o quão presente e quando isso ainda afeta a Secretaria de Cultura ainda hoje, né? Já foi exonerado lá no início do ano, mas ainda hoje é uma coisa que afeta a ponto de eles se sentirem machucados. A gente viu, é o que aconteceu na última reunião. Mas eu queria reforçar o nosso esforço, desde a criação do Conselho, inclusive pela própria Cris, de tentar resgatar a moral da Secretaria de Cultura, não do Conselho. O Conselho ainda não estava criado nessa época, mas a própria Secretaria de Cultura. E eu acho também que a gente tem um dever com os produtores culturais, né? Eu acho que a sociedade civil, no geral, não está sabendo das irregularidades que aconteceram, né? E quando a gente fala da irregularidade da Paulo Gustavo e etc., a gente não fala para agredir,
para doer mais, para fazer uma questão de uma inquisição em relação aos funcionários, não, mas para a gente tomar todos os cuidados possíveis para que, se a gente não acertar em tudo na PNAB, pelo menos não cometer exatamente os mesmos erros que a gente cometeu, né? E, de novo, assim, tá em reunião, reforçar sobre a contratação de uma empresa para fazer esse edital, para fazer a questão dos pareceristas, né? Eu acho que é importante a gente ter, de novo, isso registrado em ata. A gente precisa pensar enfim, mudando assim ainda dentro dessa pauta, a minha experiência como produtor artístico, como produtor cultural, e de outros que eu conversei, de outras pessoas do nosso conselho, a gente não acredita que tem tempo hábil para fazer uma publicação de um edital robusto da PNAB. Não temos mais tempo, a gente tem 4 meses só, né? Tem 3 meses, contando que já estamos no final de setembro. E me parece, gente, que existe... também, né, fazer um parênteses aqui, parece que existe uma ideia de que outros municípios de Santa Catarina estão fazendo tudo o que é possível para não fazer o edital da PNAB, para ter um alinhamento mais em relação ao governador do estado de Santa Catarina, para não estar alinhado com o governo Lula por conta do repasse das verbas, do dinheiro para fazer o edital. E o que isso nos afeta, assim? Isso afeta porque, independentemente de o edital sair ou não, as pessoas da Secretaria de Cultura vão receber o dinheiro deles, o salário vai estar pago todo mês. Mas, a partir do momento que não sai esse edital, que é um dinheiro que já está guardado em conta lá do município, isso afeta a produção artística local. É óbvio que afeta, gente. É o nosso dinheiro que vai faltar na mesa, entende? É um edital que já deveria estar pronto. Se não estivesse pronto, se não estivesse sendo solto agora, pelo menos em fase final e não em início, né? Mas trocou de secretária. Se a gente for utilizar essa desculpa, a gente sabe que a gente vai ter essa mesma desculpa daqui a um mês. E depois daqui a um mês vai faltar só 2 para acabar. E daí, isso que me dói, assim, isso que me afeta. Quando a doutora Eloia errou em relação ao preguinho, que ela comentou conosco, que achou que ia conseguir fazer por inexigibilidade, acho que é esse o termo, a contratação e não conseguiu, me chama muita atenção que é uma pessoa que vem do Tribunal de Contas. Parece um erro muito crasso. Será que não foi uma questão já para desgastar e perder tempo e a gente ficar lá e falando que precisa, a pessoa fala, olha, eu estou me esforçando, mas realmente aconteceu um erro. E esse edital não sair? E o que a gente pode fazer de movimentação para garantir que esse edital saia? Sim, são as questões que eu queria pontuar aqui e gostaria de ouvir a contribuição de vocês. Por favor, Keila. Oi, gente. Então, Igor, quanto à elaboração do edital da PNAB para esse ano, a gente já está até em momento de recolher, eu acho, para quem não fez, né, a readequação orçamentária. Como tu comentou, havia sido dito que foi feito, mas a gente precisa de uma devolutiva disso, para saber se foi feito de fato. E eu acho que a gente deveria começar a se acostumar com a realidade cada vez mais crescente de que nós não vamos ter o edital da PNAB esse ano, porque, tipo, a gente já está em cima do prazo, cara. Faltam 3 meses, né? Então, eu acho que é extremamente improvável que a gente consiga fazer isso acontecer, porque, como foi dito, né, tem todo aquele trâmite de passar pelo financeiro para aprovar também, se for contratado consultoria, e dá um desânimo, né? Dá um desânimo muito grande em ver essa grana voltando agora, mas não vejo, assim, muita solução, gente, a menos que a gente faça, sei lá, um pequeno ato, uma reunião com o Ovino, que eu acho bem improvável dele nos atender, né? Então, não sei, assim, me sinto bastante desesperançoso nesse momento. Não sei como fica o restante do pessoal. Eu acho que a gente tem uma certa movimentação que a gente pode fazer. Eu acho que até a Tati tem mais experiência na ideia de conselho, poderia conversar conosco em relação a isso, mas o Ministério Público está lá, gente. Está lá, a gente tem que acionar
Eu não sei em que forma a gente acionaria em relação ao prazo, o pouco prazo que a gente tem para fazer esse edital, se é uma obrigação de lei acontecer, mas eu acho que a gente tem que se movimentar mais. Eu conversei também com algumas pessoas, a gente ia fazer essa carta para conversar com o Orvino em relação não só a isso, mas a outras questões, mas me parece que nesse período eleitoral, primeiro que a gente não teve tempo para de fato elaborar, né, só para pensar que são coisas diferentes, essa carta compromisso e essa carta que a gente faria especialmente para o prefeito atual, são coisas diferentes que essa outra não chegou a ser elaborada, eu realmente não tive tempo, já foi muito difícil fazer a carta compromisso, então eu precisaria de fato de ajuda de outros setoriais, mas eu acho que a gente não pode também pensar que ele vai nos receber. A gente tem que pensar que faltam 3 semanas para a eleição. Eu acho que é muito mais fácil ele nos enganar, nos sabonetar e falar, a gente marca agora, aí depois chega no dia e fala, a gente pode remarcar, remarcou 3 vezes, já passou a eleição, você entende? Então, eu acho que a gente tem que procurar outros caminhos, assim, acho que é muito importante para a gente garantir ainda, porque é de interesse dos nossos, de quem a gente está representando, né, que sai esse edital. E a gente fez escutas públicas, a gente fez todo um esforço. Então, assim, eu acho eu não sei nem botar em palavras o quão chateado eu fico com essa situação, sabe? E colocar isso, falar, porque trocou de secretário, não é válido, gente. Pode falar, Karina. A minha pergunta, quando foi o da Aldir Blanc, também eu acho que o do Paulo Gustavo saiu no fim, né, do ano, não foi? Bem ali no limite, não foi? A gente não consegue mesmo fazer o nosso sair esse edital. Esse edital está na rua, porque depois ele pode ficar para o próximo ano, não pode isso? Não, o dinheiro não pode ficar para o próximo ano, ele teria que ser executado até esse ano, pelo que eu entendi. A execução dele. Por isso que eu estou dizendo que a única forma de a gente fazer ele funcionar agora seria através de mérito cultural, que não tem a execução, você entende? Então, teria que ser um edital de mérito cultural e, assim, teria que ser feito muito rápido. Eu lembro que a Paulo Gustavo, ele começou a ser elaborado em julho ou em junho. Por mais que a gente tenha a publicação, ele foi feito muito antes do início dele, né? E esse tem que ter ser feito contratação, né? Isso pior ainda. E, teoricamente, apesar de termos, ouvirmos outros burburinhos não oficiais, até a informação oficial que a gente tem do MINC é o seguinte, a não utilização dessa verba impede o recebimento da verba do ano que vem, né? Isso é importante a gente também ter em mente. A gente perde 2 vezes, acho que até próximos 5 anos, não sei como funciona, mas é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Ô, Igor, e nós estamos com prazo esgotado, é certo, e não tem outro jeito, né? Não teria, mesmo que fosse feito do formato da LPG. Eu acho que daria, tá, Karina? Eu acho que daria, mas eu acho que a secretaria não vai querer comprar esse risco de novo, essa briga de novo. Porque daí ia ter que fazer uma contratação de parecerista via edital, lançar conforme a cartilha do MINC o edital, só que voltado para o mérito cultural, fazer uma análise, né, do mérito cultural, que é muito mais curricular e etc., de trabalhos realizados e tudo mais, e fazer o pagamento das pessoas, né? Aí o comprovante seria o próprio depósito do mérito cultural. Seria a única forma de fazer, mas eu não vejo que a Secretaria de Cultura vai fazer isso. É porque nós vamos perder 2 anos, né? A informação que a gente tem agora, sim. E é muito dinheiro, gente. E daí eu volto a dizer, a gente tem que lembrar o esforço do atual prefeito em se alinhar com o bolsonarismo, né? Apesar de já não existir mais, o Bolsonaro não é mais presidente, a gente vê a campanha dele, sempre postando foto do lado de arma, comprando arma para a GM, né, que são os policiais guarda de trânsito, né? E daí você fala, até por que vai usar um fuzil? Por que ele tá ali? Enfim, e daí a gente vê lá uma que me ofendeu pessoalmente, a campanha do Orvino semana passada, onde ele estava falando abertamente que ele era contra gays, tá? Tava lá, tirei print, assim, eu achei um absurdo mesmo,
Inclusive, gerou uma briga no partido dele, porque alguns vereadores, de fato, são gays, estão no partido, né? A publicação foi apagada. E aí já faço a conexão do meu projeto sobre transexualidade, de ter sido boicotado, e eu tive que lutar. Enfim, e daí eu faço essa conexão. Parece que não é um erro o edital não sair, parece que é uma feature, parece que foi proposital. A gente foi enrolado para esse edital não sair, para ele conseguir se alinhar com os outros prefeitos. Me parece isso, gente. Não é possível que sejam tantos erros cometidos em relação a ele, principalmente pela doutora Eloia, que já tinha uma experiência muito grande, justo nessa questão financeira e de editais, afinal de contas ela é formada em Direito também. Então eu acho muito importante a gente pontuar que não foi um acaso, gente, isso não foi um acaso, eu acho que isso foi proposital, a gente tem que ter essa ciência, e que a gente vai ter que lutar muito para se a gente se quiser fazer ele ser efetivo. Enfim, a gente já passou 1 minuto de prazo. Vou deixar aqui meu descontentamento com vocês de novo. A Tati já está saindo, então beijo, Tati, a gente já vai finalizar. Vou só deixar aqui para a gente deixar registrado antes de parar de gravar, que parece que tem um esforço da Cris para a gente reativar o nosso Instagram e nosso YouTube, independentemente da orientação da Secretaria de Cultura, porque foi a última coisa que ela estava trabalhando antes de ter que se afastar, porque parece que existe uma legislação que fala especialmente sobre isso. O Conselho de Florianópolis não desativou as redes sociais e eles estão com uma advogada também. A gente não tem verba para ter advogado, né? Mas eu acho que a gente pode ir nessa onda também e não se calar até fazer a divulgação dos prefeitos que forem assinar a carta ou não. Acho que a gente não tem tempo hábil, a gente não tem pessoas para promover o debate, que era uma vontade da crise, então vou deixar aqui dito, não acho que seja possível promover o debate, a gente não tem tempo, a gente não tem infraestrutura, mas a ativação do conselho pode ser, do Instagram, do conselho do YouTube, pode ser muito, muito bom nesse momento. Fala, Karina. Gente, eu não consigo parar de pensar na situação ali da PNAB, né, e eu acho que a gente realmente precisa sentar, a gente precisa, com mais calma, pensar urgentemente sobre esse assunto, tomar uma posição e tomar uma postura. Não consigo parar de pensar, a gente vai perder 2 anos, não é a gente vai perder, não é nós, a Karina vai perder, não é a Karina quem vai perder são as pessoas da cultura do município de São José. Não é justo para a comunidade, que é plateia, não é? E não é justo para o artista, que depende disso. E é o nosso compromisso, sim, enquanto conselho. E a gente tem pouco tempo, a gente vai ter que pensar em de que forma nós vamos conseguir ser ouvidos, mas a gente precisa refletir urgentemente sobre isso e não dá para esperar a próxima reunião de conselho. A gente vai ter que, paralelamente, tentar resolver essa questão o quanto antes. Eu sei que hoje a gente já estourou, compreendo perfeitamente, mas esse assunto nós não vamos poder deixar esse assunto em stand-by agora. Ou nós vamos prejudicar muitas pessoas, nós vamos estar prejudicando muitas pessoas nos omitindo. É isso. Obrigado pela contribuição, acho que isso é importante para a gente deixar registrado em ata e a gente pode finalizar finalmente. Kailan, se quiser parar de gravar, aí a gente pode conversar informalmente depois disso, mas até aqui é a nossa reunião formal. Perfeito, gente. Então, sem demais assuntos para tratar, estou encerrando a gravação.